Bom dia. Hoje eu tô na expectativa de dar uma organizada aqui no estúdio, limpar algumas peças, preparar outras para uma queima que na semana que vem vai rolar queima. Então uma semana intensa quando é semana de queima. Tem muita peça no biscoito que eu vou organizar para esmaltar e entregar aos seus destinos finais. Algumas peças são encomendas, outras peças são para atualizar o site. Então eu estou aqui agora para poder dar essa geral. Vou também organizar os meus esmaltes, porque eu preciso fazer queima de biscoito também. Vamos lá, eu tenho biscoito para queimar esmalte e eu estou com peças cruas em ponto de osso para queimar biscoito. Então são duas queimas diferentes. A queima de biscoito, eu vou fazer a queima no meu forno elétrico e a queima de esmalte no meu forno a gás. Então eu tenho aqui peças biscoitadas já e peças cruas para biscoitar. Tenho que fazer também a minha lista dos esmaltes, porque depois que os biscoitos saírem do forno, que são as novas peças, eu vou fazer uma queima de testes dos esmaltes novos, né? Então eu tenho massa branca também, fiz um engobe branco para colocar na massa, para testar como vai se reagir o esmalte que eu já tenho na peça branca, e eu também estou fazendo esmaltes novos para as peças com fundo claro, né? Então são esmaltes com macrocristais, aqueles cristais que ficam bem grandes assim. Então eu vou fazer algumas receitas e eu vou ver o que eu tenho de material para poder também pedir material caso falte alguma coisa para as receitas. Então beleza. Então eu vou começar organizando a baguncinha de ontem, guardando caixa e algumas peças, e começar esse dia, esse vlogzão de rotina com vocês. Vem comigo. Aqui de dentro a gente já tem algumas coisas para organizar, principalmente essas duas mesas, que elas sempre são palco aí de todas as imagens que eu gravo, todos os trabalhos, tudo que demanda atenção, foco, eu faço nas mesas. E as mesas estão aqui com peças do meu último vídeo, que foi sobre a gente ser grato pelas oportunidades e pelo nosso avanço, e para a gente não se comparar com o próximo, né? Então eu fiz alguns ajustes de refinamento aqui nessas quinas, porque essas peças aqui elas podem, né, porque como a quininha é muito fina, eu faço um trabalho onde eu tiro a quina, né, porque na cerâmica a gente não pode ter quinas, porque senão machuca, porque depois isso aqui vira uma pedra, né? Então eu fiz a limpeza dessas peças e agora eu vou separar aqui na estante, porque eu preciso de espaço nas mesas. Então eu vou deixá-las aqui, elas já estão prontas para queima de biscoito. E eu vou deixar nessa prateleira de vidro tudo que for para queima de biscoito. Inclusive algumas peças aqui, que são uma escultura e um vaso, elas estão na prateleira errada. Então eu vou trazer para cá, para que eu consiga visualizar o que vai para o forno. Então isso aqui eu tenho que tirar, essas peças também. Isso aqui eu vou trazer para cá para poder limpar. Daqui a pouco eu venho limpar. Essas caixas eu uso para sempre que eu faço alguma peça e ela está úmida, eu fiz alguma colagem, eu uso essas caixas organizadoras porque elas facilitam a manter a peça no mesmo ponto. Então, por exemplo, uma caneca que eu já dei acabamento, ela está pronta. Eu colo uma alça, a alça eu acabei de modelar. Então a alça tem mais umidade do que o corpo da caneca, certo? Quando eu junto, se eu não me orientar na secagem e prestar atenção nisso, eu acabo tendo problemas com trincas. Então a caixa de plástico ou isopor, que eu uso bastante também, eu mantenho a peça aqui, coloco sempre o jornal para a evaporação, ao invés de ir para o plástico, cair no jornal. Então o jornal fica úmido, então mantém aquela secagem um pouco mais lenta. Tem quase pouca perda de ar aqui, mas tem pela tampa. Então é um modo que eu consegui de fazer com que as minhas alças não trincassem mais. Isso é uma dica aí para quem tem problema de alça. Usem recipientes, caixas de plástico organizadora ou isopor, que isso vai facilitar muito aí para você também.
Essa mesa eu vou colocar as peças que vão para queima de biscoito. E aquela mesa ali eu vou usar para fazer as pesquisas e anotar as minhas receitas e organizar os meus esmaltes. Então aqui eu vou trabalhar de escritório e aqui eu já vou deixar organizado para a semana que vem para queima de biscoito e separar também o que eu vou fazer na primeira queima de esmalte. Tomar uma aguinha para hidratar. Quase travei a língua. Esse é um espaço que eu quase não mostro. Acho que eu nunca mostrei, nunca fiz um tour aqui no meu estúdio. Mas aqui é uma mini copa, tem uma mesa aqui embaixo também. E aqui é um lugar que eu montei uma mini copa com uma estrutura de pia. Essa água aqui também é da água da chuva, para poder lavar. Esse filtro, obviamente, é da água encanada. Tem um micro-ondas, aqui eu tenho alguns copinhos, prato, talheres. Tem um frigobar aqui também, que eu mantenho alguma comidinha que eu preciso gelar e organizar. Então agora eu vou me hidratar um pouquinho e vou contar para vocês um pouco sobre esses copos, e a maioria dos copos e canecas que eu tenho aqui são as primeiras peças que eu fiz. Eu tenho em casa algumas peças dessa que hoje são muito queridas, mas na época elas eram peças que me deixavam em dúvida. E hoje eu olho para esses copos aqui, eles são copos que são bambu, sabe? Eles caem à toa. Pezinho muito pequeno, a boca desregulada, enfim, um acabamento ainda que precisava ser melhorado, né? Então ainda não é uma peça que você, né, olha e fala assim, uau, que peça bonita. Ela é pesada também, o fundo é pesado, a borda é muito fina, e se você vem fazendo aqui o toque nela, você percebe que embaixo é muito mais pesado. Tem esse copo aqui também. Essa aqui foi uma das primeiras xicrinhas que eu fiz, que a alça deu uma leve rachada também. Enfim, potinho de pint pot, um copinho, né? E aqui alguns bowls. Isso aqui já era de uma época melhor, ó. Esse copinho ficou mais bonitinho. Mas enfim, hoje eu olho para essas peças aqui e eu curto, sabe? É uma coisa que eu consigo ver a minha evolução através dessas peças, então eu gosto muito. E eu aprendi muito sobre construção de peças no torno e sobre esmaltação também, porque nessas peças eu consegui testar muito. Inclusive eu tenho várias peças ainda que estão aqui enfeitando hoje o estúdio, que eu não sei se eu planejo queimar biscoito ou não. São peças também nesse momento de aprendizado que estão tortinhas, com a boca desregulada, peças que, por exemplo, para não perder eu criei outra coisa. Enfim, aqui eu uso bastante dessas peças. Então, um copinho de água, hidratado, tudo certo. Então, depois dessa aguinha gelada, gostosa, eu vou tirar essas peças. Essas são esculturas que participariam de uma exposição aqui em Niterói. Eu faço parte de um grupo de ceramistas que se chama Junta de Ceramistas de Niterói. E a gente promove aí, de maneira coletiva, eventos culturais para trazer a temática da cerâmica para um lugar de posição melhor aqui em Niterói. Então, nosso objetivo, e a gente vai conseguir, é fortalecer a cerâmica de Niterói, trazer ela como uma referência para o país, né? Somos ambiciosos, sim, e a gente aos pouquinhos está promovendo esses espaços. Esse vaso aqui também é um vaso que eu fiz numa viagem, que eu também vou queimar biscoito. É um vaso, inclusive, que eu amo. A estrutura dele, assim... Deixa eu baixar aqui. Esse vaso foi um vaso que eu fiz com a técnica de acordelado numa viagem. Foi pro... Como é o nome do lugar? Foi pro Sana, com os amigos. E eu levei um pacote de argila e eu montei esse vaso a céu aberto. Na pé da varanda, só para, enfim, evitar um pouco do sol. Mas eu construí ele aberto numa varanda, então estava ventando muito. E lá é um lugar também que tem bastante umidade, então isso favoreceu. Mas eu não tive nenhum cuidado com a construção dessa peça. Então eu fiz a basezinha do pé. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. A basezinha do pé. E depois eu vim subindo o acordelado até chegar na boca do vaso. E esse design ficou bem bonito, eu gostei bastante. E meu objetivo é da gente aprender junto sobre a construção de uma peça.
que muitas vezes a gente fica preocupado, e eu já testei isso na prática várias vezes, a gente fica preocupado com a construção da nossa peça, de não secar muito rápido, de botar água. Então eu vim desconstruindo ao longo da minha jornada na cerâmica, que a gente aprende, ouve pessoas que passam informações que elas também ouviram de alguém e ninguém prova nada. Né? Dizer que bolha estoura no forno, de dizer que, enfim, a diferença de espessura provoca rachaduras. Então, antes da gente partir para frente, a gente precisa também aprender isso aí na prática, né? Qual é a diferença de uma espessura na peça? É o peso. Eu tenho ali várias peças que têm diferença de espessura e nem por isso elas racharam. Elas foram bem compactadas no fundo, a peça subiu, a parede bonitinha, mas ficou desregular. Hoje eu faço peças que têm a diferença, a espessura muito similar daqui para o fundo, justamente para eu sentir isso no peso. Então uma peça, para ela ser bem modelada, ela precisa ter uma espessura regular. E aí as pessoas dizem que a espessura, que quando não está regular, ou seja, a mesma espessura em toda a peça, faz com que aconteça trincas e tudo mais. E aí isso aí já caiu por terra por mim, porque eu tinha muita preocupação que eu não conseguia fazer uma peça com a espessura do fundo parecida com a espessura da borda, e isso me causava um certo momento de pânico, porque eu achava que eu nunca teria peças boas o suficientes, porque essa espessura, enfim, ela era evidente. E hoje, obviamente, para eu ter um produto, uma peça com uma qualidade melhor, superior... Opa, é meu almoço. Pera aí. Oi. Opa, só um momentinho que eu tô indo aí. Valeu. Vou pegar meu almoço e já volto. Voltei aqui todo esbaforido. A comida tá aqui. Vou deixar... deixa eu respirar agora. Voltando. Então, a gente aprende coisas, né, sobre diferença de espessura, mas a gente não sabe muito bem por que aquilo ali não pode ocorrer, né? E pouca gente fala de que é pela qualidade da sua peça, para você buscar mais acabamento, para você buscar refinar mais a peça que você está modelando, para essa diferença de espessura não aparecer no peso final da peça, porque por mais que você tenha uma peça que seja fina, mas se uma das paredes, seja na altura ou no fundo, tiver uma diferença de espessura, você vai sentir esse peso. Então, eu aprendi na prática que a diferença de espessura, ela não explode uma peça no forno ou racha uma peça na hora da secagem, né? Você precisa ter uma secagem controlada, como toda peça da cerâmica. Umas mais dificultosas de secar, outras mais práticas. Eu também já fiz testes, inclusive, de pratos que eu modelei imediatamente e deixei para secar, inclusive esses 3 pratos aqui, ó, que foram os primeiros pratos que eu fiz. Essas 3 peças aqui, ó, elas simplesmente um bolzinho, tá vendo? Aqui também ficou com muita redução, quer dizer, tá vendo aqui, ó? Vou dar um zoom, peraí. Tá vendo? Muitos cristais aqui, formou um cristal muito lindo. Ficou assim, uma coisa fantástica. Eu amei essa peça. Vê se ela pega um zoom aqui mais perto. Aqui, ó. Esse aqui é um bolzinho, tá? Esse aqui é um outro tipo de bowl, que eu também coloquei aqui para experimentar um pezinho nele e queimei. E eu fiz E curioso também que a junção desse pezinho com o bowl, eu fiz a moda boi, de qualquer jeito, e deu certo. Não houve trinca aqui, ó. Eu nem limpei direito, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Eu nem limpei direito, tá tipo... feito de qualquer jeito, tá vendo? Só para poder eu experimentar e saber o que acontece quando a gente faz uma colagem e simplesmente não cuida da secagem. Nesse caso aqui não rachou a peça, o esmalte ficou fantástico, aqui ficou bem fosco, bem parecido com o meu teste, e do outro lado ele saiu bem brilhante. Esmaltação também de qualquer jeito. E esse pratinho aqui, que é um prato inclusive que eu fiz uma série de pratos, que aqui ficou bem fosco, mas também não chegou na temperatura. Eu estava com uma dificuldade no meu forno
E aí ele não chegou na temperatura, então ficou bem fosco e tá bem pontilhadinho aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Tá vendo aqui? Ó, agora eu consegui mostrar. Aqui, ó, ficou mal queimado. Então essas 3 peças foram peças que eu fiz. Eu simplesmente ignorei a secagem, acabei de modelar e deixei na prateleira para secar, sem me importar com o resultado. E aqui, ó, estão peças boas, inclusive mais aqui, ó, firme na mesa. Ó, vou botar aqui para aparecer aí, mas depois eu mostro pertinho, ó, tá vendo? Sem tabamba. Outra sem tabamba. E o prato também não tá bambo. Então, ou seja, façam seus testes, experimentem, para vocês descobrirem como a argila de vocês funciona e como as coisas funcionam na cerâmica para você, com a sua experiência, com o seu clima, com as suas coisas, porque a gente ouve muito o que as pessoas nos contam, experiências diferentes da nossa, locais diferentes. Eu estou aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, eu tenho um clima, uma temperatura, às vezes é úmido, às vezes é seco. Então, você que está, por exemplo, na Bahia, você que está no Espírito Santo, você que está em Santa Catarina, são regiões completamente diferentes. Então, experimente, faça seus testes, principalmente com a massa que você tem acesso. Experimente, enfim, com o seu modelo de trabalho e veja se funciona para você. Às vezes pode funcionar, às vezes não funciona. Então isso aqui é uma forma de provocar. E isso aqui eu provoquei muito essas peças. Garfito, marmita e uma água. Bora almoçar. Saladinha de legumes com abobrinha, cenoura e brócolis. Salada verde de cebola roxa, pepino e alface e cenoura ralada. Uma posta de filé de peixe, arroz e o feijãozinho aqui. Esse feijãozinho eu coloco só depois para não esfriar, porque primeiro eu como os meus legumes e a minha salada. Então daqui a pouco eu abro esse feijão e eu vou começar por aqui. Agora voltando, separar as peças que vão para queima de biscoito. Esse aqui é o bebedouro do Toninho, que também estou super animado para ver como vai sair. Então não sei se você está chegando por aqui agora no canal, aproveita também, vamos aproveitar esse momento, curte esse vídeo, já comenta o que você está achando mais legal aqui desse dia comigo e aquele botãozinho de inscrever-se, porque 70% dos meus espectadores aqui, de vocês, meus amigos, 70% de vocês simplesmente não são inscritos. Poxa, se inscreve, vai, vou esperar você aí. Vai? Se inscreve aí, ajuda, pô. Isso, valeu. Muito bom, obrigado. Então, para você que está chegando agora, esse aqui é o bebedouro do Toninho. Tem um vídeo no canal onde eu mostro como eu faço. É um bebedouro hermético. A água vem aqui, eu viro essa parte aqui e depois eu desemborco ele, certo? Esse é um bebedouro que vai para a próxima queima de biscoito. Estou super animado. Espero que você também tenha um próximo vídeo. Muito provavelmente a gente vai estar queimando essa e outras pecitas na queima de biscoito. Aqui eu também tenho... Eu vou deixar nesse disco, que são... Aqui, ó. Esse aqui é o teste novo. A minha massa tem essa tonalidade. Aqui tá parecendo igual, mas ó, tá vendo? Ela é creme, é bem marronzinho. Atrás também tá na cor natural da argila. Mas na frente, consegue perceber aqui que tem uma diferença de tonalidade? Aqui ela tá sem
ela está na argila creme e aqui é uma argila branca. Acontece um efeito químico, na verdade, que faz com que haja mudança, né, da cor. E eu estou quase caindo no fio aqui. Essa peça aqui está fresca, no ponto de osso. Olha a cor dela, tá vendo? É a mesma massa dessa plaquinha. Tá vendo? A peça do Toninho também é na mesma massa. Então, dependendo do quanto ela está exposta aqui a, enfim, a umidade e alguns outros efeitos químicos que ocorrem com o ar, a peça muda de cor. Isso é uma curiosidade para quem não sabe. Esse aqui é o meu esmalte, certo? Ele está na massa creme. No gás ela fica assim bem cobreada, tá vendo? Ela é muito bonita. E esse é o meu esmalte, que é o mesmo esmalte dos pratinhos lá que eu mostrei, só que aqui ele está numa caneca. Essa massa aqui atrás é a massa que vai ficar dessa cor. E essa massa, essa cor da massa na frente, que é onde eu quero entender o teste, vai ficar com fundo branco, não dessa cor. Talvez deva dar um queimadinho, ficar tipo um açúcar caramelizado claro, mas não escuro assim, tá vendo? Ela vai tender a ser branca, né? Então eu vou descobrir isso aqui na queima, por isso as plaquinhas de teste. Eu até tenho um pacote de 10 quilos dessa massa, que foi de onde eu fiz esse engobe branco. Mas enfim, eu estou fazendo um teste primeiro antes de comprar um volume de argila grande e não sei o que eu estou esperando. Então os testes vão acontecer também. Esse aqui também é um bebedouro, mas enfim, ele está ainda em desenvolvimento, então não vou dar foco nele. E aqui também eu preciso tirar essa peça, que é uma escultura muito linda, que me encanta, me gusta mucho, que eu gosto demais, que é do polvo na esfera. Na esfera G da bola, ó. G, M e cadê a P? A P deve estar por algum lugar que agora eu não estou encontrando. Eu tava igual um doido procurando e ela tava ali no torno, porque da última vez que eu a usei. Aí. Essa é a bola P da escultura que eu fiz, que tem vídeo também aqui no canal. Então essa aqui foi feita na bola tamanho G. Olha a diferença. Para vocês conseguirem comparar o tamanho, né, das esculturas. G e P. Aqui eu tenho as peças que eu vou queimar na alta temperatura para fazer a entrega. Essas cumbucas aqui foram feitas com a técnica de placa. Organizei a secagem e tudo mais de todas elas. E uma, olha, como se a gente vê que a gente às vezes tenta controlar uma coisa e ela não funciona muito bem. E quando a gente não controla, a peça, por exemplo, não empena, né? Então essa daqui vai ser um bowl diferente. Ela tá, o fundo dela deu uma abaulada, por isso que ela empenou. Então eu vou queimar esse aqui pra mim, que eu adoro o charme dessas tortinhas. Vou queimar essas luminárias. Eu ainda vou fazer o furinho aqui no fundo dela para poder passar o fio. Mas ó, são luminárias. Luminária ou vaso? Eu fiz como vaso, depois eu gostei da ideia dela ser alta, tipo um candelabro, né? E aí eu falei, vou fazer isso aqui como se fosse uma luminária de cabeceira. Então a ideia é fazer um furinho no fundo, abrir uma cava aqui para o fio passar. Escreve aí para mim, luminária ou vaso? Esse trio é um trio de copos que eu modelei ele algum tempo atrás. Queimei em biscoitos, já estão biscoitados, ó. Devidamente biscoitados. Esse aqui é um copão, fiz no torno. Bem bonito. Tem suas versões menores, numa escadinha, ó.
E agora eu vou finalmente queimá-los. Fiquei enrolando para queimar essas peças aqui, que entraram demandas. Esses copinhos eu quero fazer teste, depois eles podem vir para produção. Então, além dessas peças, vamos lá. Cadê? Aqui. Isso aqui é um verdadeiro tesouro. São estrelas. São estrelas petisqueiras. Imagina um salgadinho aqui, uma comidinha, um tomatinho, sabe? Uma salada, por exemplo, de petisco de tomate, palmito, amendoim, queijo, enfim, coisinhas delícias, com um bom vinhozinho também. E aí, ó, uma estrela texturizada. Ela é bastante texturizada. Esse ângulo aqui, a luz não interfere muito porque ela causa sombra. Então, ó, tá vendo? Ela é toda texturizada, muito linda. E essas peças também eu fiz há algum tempo. E como o meu forno ele é muito pequeno e eu não estava acostumado a queimar peças tão grandes, né? Eu fiquei um pouco receoso e fiz alguns testes aí com alguns pratos, o quanto ocupa. E agora eu consigo já ter uma noção de quantas queimas eu vou precisar fazer. E essas não eram peças que eu estava com planos de vender. Eram peças que eu fiz para testar, para oferecer para uma pousada à beira-mar. Então agora que eu vou fazer a visita, inclusive um dos próximos vídeos vai ser da minha visita, para poder montar uma coleção especial de utilitários para serem servidos à beira-mar. Enfim, vai ter uma pegada bem oceânica, assim, uma coisa bem, sabe, mergulho no cais, coisas bem bonitas. Então essa peça aqui é uma das peças que eu estava fazendo já de protótipo para essa pegada mar e que eu vou aproveitar e usar para levar quando eu for fazer a visita. Então tem algumas unidades aqui. Aqui são vasos que eu fiz, enfim, que não planejo mexer nisso agora. Essas canecas eu vou fazer a queima delas, porque elas são peças que vão entrar para o site, tá? São canequinhas pequenininhas para tomar um expressinho rápido, enfim, para tomar uma bebida mais curta. Inclusive, para quem gosta, um shotzinho também vai muito bem. Uma marula com gelo. Enfim, a moda do freguês. Eu vou levar aí para vocês poderem vir comigo também. Esse modelo. Para vocês também observarem junto comigo com relação a esse efeito aqui, ó. Isso aqui foi uma queima de biscoito. Tá vendo a massa? Ela, quando ela tá queimada numa temperatura, ela pode mudar a cor dela. Tá vendo? Aqui ela tá mais clara. Aqui ela tem um tom de rosa. Vou pegar outra. Isso aqui significa que a que tá esbranquiçada, ela tá numa temperatura abaixo. Então, essa aqui queimou na temperatura que eu queimo, que é 950 graus, a 980, não chega a 1000. E essa aqui muito provavelmente ficou em algum local que não recebeu calor suficiente. Só essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui chegou na temperatura, mas as demais não. E deixa eu ver se eu tenho uma que passou da temperatura, ó. Essa aqui passou da temperatura, ó. Ela já ficou no tom mais da argila. Tá vendo? Aqui tá na temperatura ideal. Temperatura ideal. Passou da temperatura, porque um biscoito não pode estar queimado desse jeito. Tá vendo? Ó? Já essa, ó, uma que passou da temperatura. Aqui esse tom mais escuro. E uma que nem chegou na temperatura, olha só a diferença. Biscoito mal queimado para baixo e biscoito mal queimado para cima. Interessante, né? Muito interessante isso. Quando eu, né, no meu forno, ele é um monstrinho, então assim, é fogaréu para todos os lados.
Quando eu vi a primeira vez isso aqui, eu até vou procurar alguma imagem e vou colocar na tela de peças que eu fiz, que eram dessa família aqui, ó. Que foi dessa produção aqui, dessas caneconas, que foi para uma agência de publicidade aqui em Niterói. Algumas peças ficaram muito perto da entrada, quer dizer, de onde o fogo vem, né, no buraco da frente do forno, e acabaram ficando muito queimadas, ficaram bem escuras. E para poder acabar com essa questão de diferença, eu comprei um forno elétrico, que eu consigo hoje queimar os meus biscoitos, né? O forno elétrico ele não é para queimar nada de esmalte. Um dia, quem sabe, eu posso fazer uma fornada para queimar no elétrico o esmalte. Mas eu não comprei com essa pretensão. Comprei ele justamente para fazer biscoito, para acabar com isso aqui, ó, para eu conseguir manter um padrão nas minhas peças. Então é isso, essa mesa aqui está pronta, agora eu vou pegar meu computador para dar uma pesquisada nas receitas, anotar tudo e conferir com o material se eu tenho tudo para fazer os novos esmaltes e para reformular os meus esmaltes, que eu tô com baldes assim super vazios, vou mostrar para vocês também já já. Agora eu vou acessar aqui a minha pasta de receitas. Cadê? Aqui, procurar pela receita. Ó. Vou botar na tela aí como são esses esmaltes, para vocês poderem ver. São esmaltes muito lindos, os cristais se formam muito grandes. Eles, em sua maioria, têm duas cores. Acontece que essas formulações também elas não são, em sua maioria, né, até onde eu estudei, elas não são para uso em utilitários. Por quê? Porque o esmalte, nesse objetivo de obter os cristais, é uma queima também que é super específica, super desafiadora, e eu estou pronto para encará-la. Inclusive já fiz um pouco dessa queima para obter os cristais no meu esmalte e eu consegui assim efeitos incríveis. Esses esmaltes de macrocristais eles não são ou não deveriam ser usados para utilitários. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma caneca, ter um pratinho, eu posso fazer a esmaltação externa nesse tom, nesse efeito e tudo mais, com esses tipos de esmaltes, porque existem uma gama muito grande. Mas dentro onde vai a comida, o alimento, é importante ter esmaltes que são próprios para utilitários. Já tinha tanto tempo que eu não mexia eu fiquei basicamente 1 ano e meio trabalhando com um balde de 20 litros de esmaltes. E esse aqui é o meu caderninho de esmalte. Então esse caderno aqui eu tenho todas as minhas receitas de esmalte. E agora eu vou continuar minha anotação aqui no meu livro de receitas. Vamos lá. Macrocristais. Boa. Então aqui eu tenho receitas que são básicas, né, para eu experimentar, e receitas que são elaboradas. Aqui tem, né, a descrição das coisas, desses estudos, tá? E aqui, ó, são as formulações de vidrados de cristais. Então tem quantas receitas? Ó, tem receita que eu não vou fazer porque eu olhei aqui, tem coisas que não são muito bacanas, tá? Tipo bário, ó, carbonato de bário. Eu não uso alguns elementos químicos, tá? Eu uso coisa que é menos prejudicial, né? Vamos lá, pra gente compreender como funcionam as formulações. A gente tem, por exemplo, zinco, quartzo, titânio, bentonita, alúmina, enfim, coisas que vão dentro de uma receita de esmalte, ok? Essas coisas são pós super finos
que eles suspendem e a gente nem vê. Se você bobear, você está, enfim, respirando isso e você não acaba não vendo porque eles não são perceptíveis, mas sobe uma poeirinha, você vê realmente que existe alguma contaminação ali. Primeiramente, o uso de máscaras é essencial. Óculos também é bom porque em contato com a área dos olhos também pode ser prejudicial. Já li relatos de que essa suspensão toda na vista também causa desprendimento de córnea, tá? Dessa parte do olho em si. Então, é muito perigoso, tá? Então, sempre proteções, tá? Especiais para isso. Eu tenho aqui minhas máscaras, sou super bacana, uso luva, faço tudo ideal. Tá? E a roupa, inclusive, não pode ser uma roupa de algodão, né? Para não grudar qualquer material que entra em suspensão. Então eu tenho esses materiais que são ultra finos. E para formular os esmaltes, você precisa fazer um peso de cada um desses elementos, né? desses materiais, que eles são... Eu optei por usar sempre materiais de origem natural. Então, por exemplo, o titânio é um óxido que promove a cor, tá? Então, eu uso o óxido de titânio. Eu não uso, por exemplo, um corante que vai me trazer tal cor, tá? Então, por exemplo, aqui o estanho, né? Eu uso óxido de estanho. Eu não uso alguma coisa que leve para um laranja, marrom, nada disso. Então, assim, por exemplo, carbonato de bário aparece em algumas receitas aqui. Eu não vou usar o carbonato de bário. Isso aqui foi um estudo que eu fiz com uma pessoa que está me ensinando os esmaltes. E a gente fez aqui algumas formulações juntos. E aí, na hora, para não criar ali muita animosidade, eu deixei, né, o carbonato de bário, mas aqui na prática eu vou passar para o livro de receitas somente o estudo que eu quero seguir, né, que é baseado em tudo que eu tenho aqui. Então tem aqui, ó, dolomita, lítio, caulim, quartzo, calcita, coisas que são super comuns aqui na minha queima, tá? Então eu estou aqui olhando realmente o que eu não tenho que está pedindo aqui. Aí tem aqui fritas, né? Que fritas são esmaltes pós. Sempre que a gente falar dos nomes aqui, é tudo material em pó. Então tem uma frita aqui específica que é para uso na mistura, na composição. Mas também se você pegar uma frita a 31, 34, a 621, enfim, tem algumas outras fritas, e você misturar com água, 100 gramas e aproximar mais ou menos 100 ml, 80 ml, aí você tem um esmalte de frita. E ele vai vitrificar, vai acontecer tudo certo. Aí tem uns brancos, tem transparentes. Isso é muito legal também, que as fritas ajudam a equilibrar a questão de temperatura. Às vezes o esmalte não está derretendo, você bota uma frita que vai descer a temperatura dele de fusão. Então você vai dar uma alteração no seu esmalte que não está chegando na temperatura, está ficando opaco ou ainda não está na cor que você espera, que deveria estar, né, chegando na temperatura que você queima ideal para você. Você vai botar uma frita nele que vai descer o ponto de fusão e a frita vai ajudar esse esmalte a chegar no objetivo final, que é a beleza dele, a cor dele, tudo que precisa, numa temperatura mais baixa. Eu usei muita frita porque o primeiro forno que eu tinha, ele não chegava na temperatura. Então, alguns esmaltes que eu tinha, eu usava frita para descer a temperatura. Hoje eu queimo na temperatura ideal da minha queima e da minha massa, tudo bacana. Então eu não faço uso de fritas nas minhas receitas. Isso é importante. As cores, né? A gente faz o uso das cores com os óxidos. Então tem aqui óxido de manganês, titânio, carbonato de cobalto, óxido de ferro, óxido de cobre, né? Carbonato de cobre, manganês eu falei, cobre, cobalto. Enfim, aí tem aqui as misturinhas para poder conseguir as cores. Então tudo isso aqui eu tenho. Aqui, ó, engraçado que a gente também optou por fazer alguns que vai precisar de uso de corante. Então, por exemplo, assim, corante azul, corante amarelo, corante vermelho. Deixa eu ver mais o que. Só tem essas três cores, né? Azul claro. Isso são corantes, né? Que vai ser a primeira vez que eu vou usar corante nas minhas receitas. Eu até vou fazer algumas outras receitas antes de fazer essa com uso de corante. Então, é isso. Eu só não tenho esses corantes aqui. Então eu vou agora dar uma adiantada, porque esse é um trabalho que exige atenção. E para não deixar a câmera gravando, eu vou dar uma desligada. Daqui a pouco eu volto com as receitas já anotadas. E o que eu espero de cada uma delas. Espera aí. Sai, Leão, fica aí, espera aí.
Bom, voltei. Estou com todas as minhas receitas para os esmaltes de macrocristais anotados, com o quanto de óxidos eu vou usar para poder fazer com que tudo fique super bonito e colorido. E eu estou fazendo o seguinte, a linha de raciocínio vai ser para eu criar um esmalte base, simples, antes de eu começar a rebuscar. Porque a queima, além de tudo, ela também é minuciosa. Porque além da subida controlada, eu preciso fazer um padrão de descida também controlado. Isso significa que eu vou começar do básico, bem como os esmaltes que eu tenho também, eu fiz as fórmulas mais simples, para depois eu desenvolver fórmulas mais elaboradas. Então aqui eu tenho um esmalte que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. É uma receita muito simples, mas que eu vou usar para colorir óxido de manganês, cobalto, óxido de níquel, ferro vermelho, e tem algumas outras aqui que é óxido de urânio e óxido praseodímio. Eu não sei se eles são óxidos que são usados ou recomendados a usar, então eu vou pesquisar primeiro, mas as cores que eles prometem são bem bonitas, tons bem diferentes, então eu vou dar uma pesquisada antes. Mas basicamente é isso, livros de receita atualizado. Agora eu vou precisar ainda pedir alguma quantidade do meu esmalte, que é... Cadê o esmalte? Eu também vou aproveitar esse movimento de fazer receitas para... Deixa eu trazer aqui o zoom para essa peça. Eu vou comprar mais material para fazer essa receita aqui, desse esmalte, que ele assim, é simplesmente fantástico. Ele é um esmalte de 1260 graus, que é o único esmalte que eu uso nas minhas produções. Eu só faço queima com esse esmalte. Eu tenho um esmalte branco também, que é um esmalte bem bonito. Deixa eu ver se eu tenho algum do branco aqui. Alguma peça branca. Tenho. Esse esmalte branco na minha argila creme fica muito bonito também. Eu gosto muito. Inclusive aquelas canequinhas pequenas, eu vou usar o esmalte branco. Tá vendo? Ele fica muito bonito. Então aqui eu também fiz uma esmaltação para entender a questão de escorrimento. Não limpei a peça. E eu fiz aqui umas aplicações meio irregulares. Deixa eu trazer aqui a câmera mais perto, para poder eu mostrar com essa luz, que agora ficou um pouco escuro aqui. Tá vendo? Ele é um branco, que eu fiz um mergulho de banho no balde. E aí eu fiz uma diferença de camadas também. Aqui é uma camada mais fina, e aqui uma camada mais grossa. E o esmalte escorrido, tá vendo? Ele também dá muitas marcas, então esse esmalte branco é um esmalte onde eu preciso fazer uma limpeza para eu ter essa superfície aqui mais bonita, né? Então esse é o meu esmalte branco, e eu tenho também o meu esmalte areia, que é esse esmalte aqui. Esse é o esmalte areia. Ele fica com uma certa transparência. A minha massa, ela é escura, né? Então o esmalte areia, ele parece um transparente. Na minha queima ele é tipo um esmalte transparente, é uma coisa meio açucarada, né? Parece um esmalte, sei lá, um açúcar caramelizado. Eu gosto muito desse esmalte também. Então, meus amigos, basicamente o dia foi esse. Está agora começando a escurecer lá fora. Eu vou organizar essas queimas para a próxima semana. O livro de receitas foi atualizado. Amanhã eu vou fazer o pedido no fornecedor dos materiais que eu preciso para repor. Tanto o meu esmalte que eu já uso, que é esse, certo? Tanto para fazer os esmaltes de macrocristais, tá? Ó, o mosquitinho tá voando aqui. Essa hora é uma coisa terrível, quase o lusco-fusco, e os mosquitos eles dão uma abusada. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com alguém que vai gostar. Se você realmente apreciou essa jornada do dia comigo, já deixa seu like. Poxa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder você também já
acompanhar os próximos vídeos, já assina, ativa o sininho e vamos juntos nessa jornada da cerâmica, que ela é fantástica e tem muitos universos para a gente poder observar, aprender, ensinar todos juntos, tá? Muito obrigado pela sua atenção. É isso, até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou para casa.